119. Vamos ler 2 versículos desse texto. O tema desse aniversário é muito lindo, né? As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Né? Mas vai um recado para nós nesta noite, de que se nós não atentarmos, embora o inferno não prevaleça contra a igreja, se nós não atentarmos para a individualidade do nosso ser como cristão, o inferno pode prevalecer sobre a nossa vida, na nossa individualidade, e assim sermos prejudiciais à igreja e ao reino de Deus. Amém? Então vamos, palavra de Deus, Salmo de número 119. O Salmo 119 fala sobre a excelência da palavra. Então são instruções riquíssimas para nós. E o versículo 111 diz assim: as tuas leis constituem o meu rico e eterno tesouro. E o versículo 112 diz: inclinei todo o meu coração a cumprir os teus decretos para sempre, até o fim. Amém? Vamos orar. Deus bendito, nesta noite feliz, nesse santo lugar, nós estamos aqui para continuar ouvindo a tua voz. Louvamos a ti, glorificamos o teu nome, Senhor, e queremos te pedir que a plenitude da tua palavra, Senhor, ministrada nesta noite, soe aos nossos ouvidos como música. Porque quando ouvimos uma música, Senhor, uma melodia, ela fala ao nosso ser, ela fortalece a nossa alma, ela nos conduz a navegar, a vaguear, Senhor, na dimensão dos céus, a entrar no teu santo templo, a entrar na tua santa presença, Senhor, com desejo de te adorar. Então que a tua palavra nesta noite possa nos abençoar, a ponto de decidirmos e fazermos escolha, e que a melhor escolha seja te obedecer. Nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que nos é dada, no nome e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Irmãos, o grupo de louvor, o grupo aqui de louvor, não, o ministério, o coral, né? Entoou um louvor assim muito lindo, que deixou-me muito feliz, porque é como se Deus dissesse: olha, meu filho, você vai introduzir a mensagem desta noite exatamente pensando sobre o que acontece conosco todos os dias, porque todos os dias nós somos impactados com o sobrenatural de Deus, e impactados com o sobrenatural de Deus pelo próprio ato da gente acordar. A gente já é convocado a refletir e a buscar na dimensão do Espírito Santo as respostas para o ato de estarmos neste dia acordados, e aquilo que haveremos de fazer para glorificar, exaltar e bendizer o nome daquele que nos salvou. Aleluia! Então, esse é o Deus que nos dá dias para que celebremos para a honra dele, para a glória dele, para o louvor dele. E cada dia para nós, para mim, para você, é uma oportunidade para que a gente possa se alegrar e para que a gente possa alegrar o coração do Eterno. Amém? Então, estamos aqui nesta noite para nos alegrar e para alegrar o coração de Deus. Agora é importante que nós entendamos que uma plenitude de alegria, ela só vai ser convicta e realista na dimensão do reino se nós vivermos em obediência plena e soberana à verdade de Deus, nos submetendo à sua vontade, nos submetendo ao seu propósito, nos submetendo às suas instruções na sua palavra. E isso não é fruto de imposição humana, porque às vezes nós estamos vivendo uma época na igreja muito complexa, em que a grande maioria dos cristãos, digo a grande maioria porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então nós precisamos atentar para isso. A grande maioria está dentro da igreja, mas está brincando com Deus, está brincando de ser crente, e não está vivendo essa plenitude de obediência
expressando o passo a passo da sua existência segundo os princípios da palavra. É importante que nós entendamos uma coisa: todos nós sabemos o que é obedecer. Assim como também nós sabemos que obedecer é importante. E isso não é novidade para nós. A palavra obediência, e o versículo 112 diz aqui: inclinei todo o meu coração a obedecer teus decretos para sempre e até o fim. Irmãos, eu não sei quantos dias de vida eu tenho. Eu posso partir daqui quando sair daqui ou até aqui, não sei. Então, tenho que viver uma plenitude de vida de obediência, como se o meu amanhã não existisse aqui, porque ele existirá na eternidade com Deus para sempre e eternamente. Então, a vida de obediência se faz necessária. E talvez porque a gente tenha muito ouvido falar a respeito de obediência com muita frequência, a gente não tenha prestado atenção e dado o real sentido e o real valor ao obedecer. Então, nesta noite, nós vamos caminhar no desejo de perceber a necessidade de viver na plenitude da liberdade, uma liberdade que nos imprima o desejo de obedecer de forma plena, não aquilo que nos é simplesmente agradável na palavra, porque a palavra de Deus toda ela é agradável, não é só aquilo que a gente acha que é, toda ela nos é agradável. Amém? Então, Deus ele tem uma surpresa alegre para mim, para você, para todos nós, e essa surpresa, ela nos vem a partir daquilo que a gente entende na palavra de Deus como um acorde. Louvor, então eu não sei tocar aquele negócio ali, violão ali, né? Eu não sei tocar. Se eu mexer nas cordas ali, os irmãos, misericórdia, vão tudo querer ir embora. A palavra de Deus, ela nos instrui como a gente deve andar. Quem toca violão, aprendeu a tocar violão porque buscou aprender, tomou um curso para aprender e introduzir os louvores de forma que a gente se sinta impactado pelo louvor e adentre na dimensão de adoração. Da mesma forma é a nossa vida de obediência, porque na nossa obediência nós vamos viver todos os dias melodiosamente, alegremente, amém, plenamente satisfeitos com aquilo que a gente extrai da palavra para a condução da nossa jornada, amém, diária. Então, irmãos, é necessário que a gente faça essa escolha, a escolha de obedecer a Deus e escolher sempre de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Amém? O cristão, irmãos, obediente, é aquele que está comprometido com Deus, é aquele que vive debaixo da autoridade da palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus e coloca a palavra de Deus em prática no seu dia a dia. Então, a visão cristã, a vida cristã na obediência, ela é comparada a um trem que anda, o trem anda sobre trilhos. E essa mensagem, ela foi extraída a partir de uma experiência. Minha filha, ela foi, o mês passado, participar de um culto da primeira igreja batista lá de Serrinha, onde o esposo dela, o saudoso pastor Aguinaldo, meu genro, partiu para a eternidade para estar com o Senhor. E ela foi convidada para louvar lá. Ela foi louvar na primeira igreja batista de Serrinha. E no dia que ela foi mais cedo e tirou umas fotos na linha de trem. A linha de trem, um monte de troncos e tal, e ela tirou com os meninos, deitaram na linha de trem, não vinha nenhum trem, logicamente, porque elas deitaram lá e estavam tranquilas, tirando fotos. E aquilo me veio à mente, aquilo me veio ao coração, e me fez entender o seguinte: olha, se nós vamos pensar sobre a alegria de obedecer, nós temos que entender, a partir desses dois trilhos, um dos trilhos é a obediência, e o outro é a total dependência da palavra de Deus. E é importante que, se eu quero obedecer, eu tenho que ser dependente. E na minha dependência, eu tenho que aprender uma coisa: nenhum dos trilhos passa à frente um do outro. Os dois estão lado a lado, né? Eles estão um ao lado do outro. E é preciso que haja essa condução paralela para quê? Para que o trem não descarrile,
Essa é a linguagem mas é para o trem não sair do trilho, na verdade, né? Então nós precisamos aprender isso. Então o que é obediência? O que seria essa obediência? Obediência é o princípio que orienta a vida cristã. Nós somos orientados e conduzidos pela palavra, somos envolvidos num compromisso, numa convocação a um compromisso total, e um compromisso total com a palavra significa obedecer a tudo que Jesus nos diz, não é apenas as coisas que a gente quer obedecer, não é apenas isso. Então quando a gente começa a viver a vida obediente, a gente se abre para receber a plenitude do amor de Deus e tudo o que Ele tem para nós. A Bíblia é clara em nos afirmar que Deus só tem coisas boas para nós. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Ele só tem plenitude de bênção para a nossa existência. E quando nós andamos em obediência, a gente descobre que a cada dia a gente vai sendo transformado naquilo que Deus nos criou para sermos. Vasos de honra para o seu louvor. Amém? Então precisamos entender isso. Agora, existe obediência, existe desobediência. Vamos entender o conceito de desobediência para a gente acompanhar. O que é desobediência? Desobediência é a raiz de todo pecado. Desobediência é a fonte de todo mal que existe em todo o planeta. Tudo que a gente vivencia no planeta de ruim é fruto da desobediência. Droga é fruto da desobediência. Prostituição, fruto da desobediência. Marginalidade, fruto da desobediência. Adultério, fruto da desobediência. Tudo que nós pensarmos de errado, de enganoso, é fruto da desobediência. E a desobediência, então, é a responsabilidade por todo sofrimento que está escondido na maioria dos lares. A desobediência é fruto do sofrimento que a gente vê na TV, que a gente vê na internet, que a gente lê no jornal. E isso, irmãos, é uma coisa que destrói. Desobediência destrói o relacionamento com Deus. Estou falando isso para quem é cristão. Então a gente tem que pleitear, desejar, amar, viver em plenitude de obediência ao nosso Deus. Amém. Quando desobedecemos, a Bíblia diz que toda desobediência é rebelião. Ou seja, eu desobedeço por quê? Porque eu quero fazer as coisas à minha moda. E o ditado, a palavra que geralmente a gente ouve é assim: ah, não, eu faço como eu quiser. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso, e principalmente para o cristão, porque muita gente tem esse lema, muita gente tem essa filosofia, mas qual é o resultado disso? Essa atitude, ela desliga o cristão de Deus, desliga o cristão da palavra. Então, irmãos, nós precisamos aprender a definir e discernir e decidir que caminho trilhar: obediência plena ou desobediência. Porque não existe, embora a gente queira fantasiar, e a gente possa ouvir até, existe meia obediência, existe. Mas ela não é edificante, ela é sempre destrutiva. Porque se eu obedecer em parte, eu vou deixar de ser pleno com Deus. Porque com Deus ou somos ou não somos. Ou vivemos na plenitude dele ou não vivemos. Não existe meio termo. Tá, irmãos? Então, vamos olhar, por exemplo. Não é o caso aqui, não é o caso da Igreja Batista da Colina, não é o caso da grande maioria das igrejas, mas se nós olharmos para os púlpitos hoje, nós vamos perceber que existe uma mensagem, que é uma mensagem moderna, uma mensagem cristã, que eu costumo dizer é o evangelho, não é evangelho, evangelho. Ou seja, olha, é tudo isso que a gente tem para lhe oferecer, e o céu também. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê e vive pela fé na ambiência do compromisso com o Deus da palavra. Se nós olharmos para os carros aí, estão cheios de adesivo, foi Deus que me deu. A gente vai para os locais de leilão, está lá cheio de carro para leiloar, foi Deus que me deu. Por quê? Fruto da desobediência. Eu vou fazer como eu acho que devo fazer. Quem faz as coisas para Deus, aprende a descansar em Deus. Aleluia! Quantos anos de oração?
Descansou em Deus. Agradeceu a Deus. A obediência gerou o fruto. Está na foto? Vai se materializar. Por quê? Obediência. Aleluia. Glória a Deus. Simples de ser. Não são só as pequenas coisas, as grandes coisas, mas nas pequenas coisas, se vivermos em plena obediência, vamos contemplar o agir sobrenatural e invisível de Deus. Amém, Jesus. Irmãos, olhe bem. A vida cristã hoje está difícil. Ela está difícil. A vida dos pastores hoje está difícil. Por quê? Porque o cristianismo ele tem se tornado como se fosse um circo. Nós temos visto, infelizmente, muitos líderes agindo como se a igreja fosse um circo e o púlpito fosse o maior palco. E isso tem gerado e promovido um descrédito, por quê? Pelo fruto da desobediência, pela falta de compromisso, pela falta de disciplina e pela falta de vida com Deus. Nós somos chamados e fomos convocados, e o chamado básico do Evangelho é para a gente seguir a Cristo. Amém, Jesus. E seguir a Cristo se tornando um discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo vive a obediência da palavra. Vive a plenitude da vontade de Deus. O discípulo de Cristo não vive assim, hoje eu vou obedecer um pouquinho. Não é assim. E tem muita gente vivendo assim. Hoje eu vou ser um pouquinho religioso. Tem crente assim. Tem gente que vem para a igreja, mas não se derrama na presença de Deus, porque tem entraves na desobediência. Hoje eu vou ser um pouco discípulo, eu vou obedecer só um pouquinho, porque hoje o pastor está muito chato, a palavra está muito chata. Não existe isso. Mas infelizmente a gente ouve isso e vê isso. Então, irmãos, nós temos que aprender, ou obedecemos na plenitude, porque a nossa submissão como discípulo, ela é destacada pela nossa compreensão clara de: se eu obedeço a Deus, eu obedeço ao homem de Deus. Verdade. Se eu obedeço ao homem de Deus, eu me submeto aos propósitos de Deus. E aí a jornada continua, é um processo. Então, primeira coisa que nós vamos pensar assim, o único ponto que a gente vai colocar nessa noite, se nós pensarmos em pontos, é como buscar a obediência, fazendo dela um alvo na nossa jornada. Nós precisamos fazer da obediência um alvo na nossa jornada. Portanto, Igreja de Jesus, Igreja do Autor e Consumador da nossa fé. Deus, ele tem um plano para cada um de nós. Ele tem um plano para mim, ele tem um plano para você. Nós fomos escolhidos para que vivamos na plenitude da obediência a Deus. Nós fomos separados para servir em obediência. Amém. O desejo de Deus é encher a minha vida e a sua vida na plenitude do Espírito, para que nós o ouçamos e andemos e nos movamos nele. Por quê? Ele diz, olha, eu sei, Jeremias 29:11, eu sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Aleluia. Deus só quer o melhor para mim. Aleluia. Não de mal, para vos dar o fim que desejais. Viver em obediência, nós haveremos de contemplar todo o bom de Deus e todo o bem de Deus para a nossa existência. Deus, ele tem um sonho para você. Deus tem sonhos para mim. Nós só precisamos entender uma coisa: Ele nos ama tanto, 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 como Ele afirma em sua palavra, e Ele quer, como já disse, o melhor para nós. Amém. Então pergunta a você nessa noite, qual é o seu sonho? Qual é o sonho para a sua jornada de vida cristã? Você tem sonhos? Você já teve sonhos? Ou nesse dia, você projetou algum sonho para a sua existência? É importante que você reflita sobre isso. Porque, irmãos, olha, eu tenho um sonho em Deus. Deus plantou um sonho no meu coração. Igreja Batista Bereia é um sonho que Deus plantou no coração do pastor Delmiro. Já foi menor do que isso aqui. Aí se tornou desse tamanho, né? Aí vai se tornar maior. Vai se tornar maior. Vai se tornar maior, porque o sonho é dele. O sonho é de Deus. Aleluia. O sonho é de Deus. A obediência
realiza, materializa, projeta os sonhos de Deus. Então, se os seus sonhos estão em Deus, são realizados. Se são projetos humanos, não faz sentido descer. Eles podem até ser realizados, mas não vão fazer sentido. Sabe por quê? Porque o que importa nessa vida, meus amados, não é o que você vai ser. O que importa nessa vida é a maneira como você quer viver a sua vida. E a maneira como você quer viver, ela é melhor definida pelo que a palavra expressa. Se ela for vivida distanciada da palavra de Deus, ela vai ser sem sentido e vazia. Mas se ela for vivida pela plenitude da palavra de Deus, fonte de bondade, de vigor, de restauração, ela vai ser plena. Amém. Então, a sua vida pode ser e pode fazer a diferença, tá? Se você tiver um alvo. E quando você também decidir a maneira como quer viver a sua jornada de vida cristã. Porque eu quero crer que aqui tem pessoas que ainda não se aliançaram com Cristo. Na verdade, eu sei que algumas pessoas não se aliançaram com Cristo. Mas talvez, mesmo você vivendo uma vida no temor do Senhor, você precisa viver não pela metade desse temor. Você precisa ser pleno na obediência a Deus, reconhecendo Ele como autor e como salvador da sua vida e fazendo dele o autor e consumador da sua fé, para que aquilo que são os seus sonhos, os seus projetos, a sua jornada, temendo ao Senhor, venham glorificar. Aleluia! Bem? Isso é importante, muito importante. Esses dias eu fui visitar a casa de um irmão lá da nossa igreja, o irmão Alberto Paulista. E Alberto, ele tem uma história interessante, porque há 11 meses atrás, Alberto era só fubuia. Só. E ele tem uns 4 anos que caminha comigo. Ora oscilava, ora estava bem. Ora oscilava, ora estava bem. E há 11 meses atrás, ninguém mais acreditava. As irmãs da igreja já queriam se distanciar dele. Não, temos que abraçar. Ninguém queria abraçar mais Alberto, temos que abraçar. Temos que abraçar. Hoje ele esteve em casa. O homem foi restaurado, restaurado, casou-se, está fazendo seminário. Aleluia! E não é religiosidade, não, é fruto da obediência. Aleluia! Ao Deus da palavra. Aí fui visitar a casa dele e ele gosta, ele tem uma oficina lá no quintal da casa dele, tem tudo de ferramenta que você imaginar. Ele é aposentado, caminhoneiro, casou com uma viúva também, aposentada, e estão vivendo a vida a dois assim, em plena alegria, futuros missionários para a glória de Deus. Aleluia. Todos os dois convictos dessa realidade. E aí ele gosta de fazer arco de flecha, ele gosta de atirar. E eu vi um arco lá lindo, rapaz, dá o dobro desse violão, o arco, muito bonito. E aí comecei a conversar com ele, e ele me dizendo: rapaz, olha, um arco desse aqui a gente faz, e a gente prepara uma flecha, bota um prego 3x9 na ponta, ele vai a uma distância de 300 metros. E aonde ele vai, pelo impacto que ele vai gerar, no que ele bater, ele perfura. Se for um tronco de uma árvore, ele fica preso lá, que a gente não consegue tirar. Se for, por exemplo, numa coisa mais leve, uma jaca, por exemplo, ele vai passar os 300 metros e vai continuar caminhando até cair lá no chão. E aí aquilo que ele me falou me fez entender uma coisa. E é importante para a nossa jornada de obediência a gente vivenciar isso. Eu comecei a pensar: poxa, se eu pego um arco desse, pego uma flecha e atiro sem uma mira, ele vai cair onde ele quiser. Não é verdade? Eu não mirei, não apontei para nada, ele vai cair onde ele quiser. Então eu cheguei a uma conclusão seguinte: irmão, se eu e você apontarmos para o nada, certo é que a gente vai atingir nada. Não vamos atingir nada. E é justamente isso que está acontecendo com a maioria dos crentes: nada. Porque não tem sentido de viver. Vive uma vida dentro do templo, vive uma vida na família, vive uma vida na ambiência do mundo sem fazer nada. Deus tem propósitos para você. Aleluia!
Deus tem Glória a compromisso Deus. com você. Amém. A vida cristã não é somente vir e adorar no banco. Ela exige muito mais. Então é importante que a gente entenda isso. A gente tem que entender que, infelizmente, muita gente está no reino e está vivendo uma vida cristã morna. Uma vida cristã egoísta, medíocre, condescendente. E muitos chegam na igreja, não quero crer que seja o caso aqui, mas se for e houver, é importante, irmãos, um conserto, uma busca de viver a plenitude da obediência. Aleluia. Muitas vezes a gente vem para a igreja e só tem uma preocupação. Eu vou para a igreja hoje porque o pastor vai falar, a palavra vai fluir e eu vou sair com o meu cálice cheio. Vem com o cálice vazio. Vou voltar para casa com o cálice cheio. Mas, irmãos, a partir de hoje, uma instrução de Deus para a minha vida e para a sua vida. Venha para cá com o cálice cheio. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando ele estiver cheio, a palavra for ministrada, o louvor for entoado, a adoração for conclamada, você vai transbordar Aleluia. a glória de Deus. Glória a Deus. Vai sair daqui desejando transbordar Glória. e vai edificar vidas e mais vidas durante todo o dia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Então, nesta noite, reflita sobre a sua vida cristã. Amém. Nesta noite, reflita e tome uma decisão ativa. Como é que eu quero continuar a minha vida de crente? Sendo aquele que atira no nada e espera o nada? Não, eu quero ser aquele que tem um alvo. Glória a Deus. Alcançar minha vida, alcançar a vida dos meus familiares para Jesus. Aleluia. Alcançar a vida do meu filho para Jesus.